Boa noite, queridos irmãos, amados seguidores de Dulce, que a paz do Cristo seja com todos. Hoje nós estamos aqui para reflexionar um pouquinho sobre os ensinamentos, que o Mestre nos deixou através da obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu abri o Evangelho ao acaso e o que veio para nós hoje é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. No item 5, os trabalhadores do Senhor, o Espírito da Verdade, Paris, 1862. O item 5 nos diz o seguinte: é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas, infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão: graça, graça, Senhor. Ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos? Que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procuraste na terra a vossa recompensa nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, o que o Espírito da Verdade quer nos falar aqui? Que de nada adianta nós termos conhecimento, estudo, se nós não utilizarmos desse estudo em prol da caridade, se este aprendizado não for colocado em prática através da caridade. Se nós sabemos qual é o caminho, por que pegarmos outro percurso, fazermos outro percurso, Porque vamos esmagar o nosso irmão ali quando ele necessita ser socorrido. É a causa maior, A caridade, fora da caridade não há salvação, essa é a máxima. Então, não nos adianta um conhecimento que é desperdiçado por não ser colocado em prática. O Espírito da Verdade também nos fala ali sobre a questão dos melindres, de passarmos por cima de certas coisas que nos desagradam em determinadas situações, pelo conjunto da obra, Pela grandeza
da obra espírita. Nós, como espíritas que somos os trabalhadores da última hora. Então, não podemos nos deixar levar, às vezes, por certas situações ou certos comentários que nos desagradam e abandonar a obra, né? Acontece muito de repente, algum irmão colocar o seu posicionamento dentro de uma situação, porque somos seres pensantes, né? E cada um de nós está em um momento da caminhada evolutiva, né? Cada um de nós está no momento, a caminhada é individual, a obra é coletiva. Mas muitas das vezes acontece de um irmão colocar um comentário e o outro irmão se sentir ofendido, atingido, porque diverge daquela opinião, interpreta de uma outra forma. A sua interpretação de tal conceito é diferente da do irmão. E aquilo cria um certo desacordo, que vira uma desarmonia, que vai tomando uma proporção maior, né? E aí entra a cólera, entra a intolerância, entra orgulho ferido, porque isso nada mais é do que orgulho ferido. Eu achar que eu estou com a verdade e que o meu irmão disse tal coisa que não condiz com o que eu penso, então, né, eu estou sendo atacada, estou sendo ofendida e meu irmão não deveria ter colocado esse posicionamento. Talvez o irmão não devesse realmente, né? Cada um, como eu disse, cada um ponto, cada um com sua maneira de pensar, né? E cada um com sua interpretação desta ou daquela situação. Só que isso não pode, não deve acontecer entre nós espíritas, né? Que temos o discernimento de entender que alguns estão num ponto de evolução, outros em outros, e outros em outros, e assim caminha a humanidade. Mas aí, né, por essas divergências, por certos comentários, por certas coisas que parecem farpas direcionadas a este ou aquele, e às vezes nem são, mas determinado irmão se sente ofendido, se sente atingido e resolve se afastar da casa espírita ou do grupo de trabalho a que pertence, porque se melindrou com determinado comentário. Está bem claro aqui, o Espírito da Verdade nos diz que devemos passar por cima dessas situações, passar por cima desses melindres em função do bem maior, né? Do tamanho da complexidade, do tamanho da obra, enfim. Então, não deixemos que isso nos atinja. Se ouvimos ou vimos algo que não foi do nosso agrado, vamos ser pacientes, vamos ser tolerantes, vamos exercitar o perdão, né? E seguir em frente. Seguir em frente, porque esse é o propósito maior, né? É o trabalho ser executado. As nossas questões pessoais, as nossas mágoas, os nossos melindres, temos que superar em função do bem maior, da coletividade. Eu lembro que aconteceu, vou trazer como exemplo aqui,
Meu pai era médium do Centro Espírita Miguel Vieira de Novaes e se dava muito bem com todos os outros médiums, né? Mas havia um mais, como quem tinha mais afinidade, né? Estavam mais juntos. E um dia esse irmão pediu uma certa quantia emprestada ao meu pai para pagar em determinada data. Meu pai generosamente emprestou, porque quem o conheceu sabe, é um espírito muito solidário, muito generoso, grandioso, meu pai. Com certeza está num lugar de muita luz e trabalhando muito, pelo que eu sei. Enfim, meu pai emprestou esse dinheiro, só que disse que tal data precisaria ser ressarcido porque também tinha um outro compromisso para cumprir com aquele valor que ele estava emprestando. E passou-se a data, e passou, e passou, e passou, e esse irmão não efetuou o pagamento para o meu pai. E foi se criando ali um clima terrível. Porque quando meu pai já estava no ambiente de trabalho, na casa espírita, e esse irmão chegava e via meu pai, ele se afastava, saía e ia embora. E assim foram determinadas vezes, às vezes já estavam na sala de passe magnético, o irmão chegava para o trabalho, via o meu pai e retornava para sua casa. Então ficou um ambiente realmente de muito constrangimento. E o meu pai, por sua grandeza de espírito, preferiu se afastar e deixar que o irmão ficasse na casa, porque estava difícil realmente, né? Difícil. E ali desarmoniza, desequilibra todo um ambiente por causa de uma situação dessas. Meu pai se afastou e o outro irmão continuou na casa trabalhando. Óbvio que meu pai foi fazer outros trabalhos, porque ele não ficaria parado, né? Mas, por uma questão, né, tão pequena, que com certeza meu pai teria passado por cima disso, não teria cobrado, não teria... teriam continuado trabalhando juntos. Mas, ali, por este pequeno incidente, digamos assim, criou-se um clima de desarmonia, de desequilíbrio, onde meu pai se afastou. E isso acontece em muitas casas espíritas. Ah, o dirigente da casa disse tal coisa e eu não gostei. Eu não gostei da maneira como ele trabalha, eu não estou gostando, eu vou me afastar. Né? Mas, puxa, naquele ambiente ali se pregava e se fazia a caridade material, a caridade espiritual, né? Um ambiente bom de trabalho. Apenas eu divergia, né, disso ou daquilo que o meu dirigente colocava como norma. Então, eu não poderia ter me melindrado. Ah, eu vou me afastar porque o dirigente colocou tal situação que eu não gosto. Não, gente, não, em hipótese alguma. Porque aí entra esses sentimentos baixos, de acabam virando cólera muitas vezes, né? As pessoas acabam se encolerizando por causa de uma situação assim. Acaba entrando sentimentos baixos, né? Que na verdade nada mais são do que orgulho ferido, ego atingido, ego inflado, aquele espírita que só tem o verniz, que possui todo o conhecimento, que tem o aprendizado suficiente para trabalhar, mas se melindra pela questão de ser humano, né? Mas a gente tem que sobrepujar essas situações e passar por cima dessas situações com muita tolerância, com muita paciência. Vai doer um pouquinho ali, aquela farpa, aquela alfinetada,
aquela maneira de colocar o trabalho que eu não gostei, vai doer ali uns 2, 3 dias, mas nós vamos superar. Vamos colocar de lado pelo conjunto da obra, pelo tamanho da obra, pela extensão de caridade que se pode fazer. Não vamos deixar que certas situações nos melindrem. Somos melhor que isso. Devemos ser melhor que isso, devemos estar melhor que isso. Neste ponto da caminhada, devemos estar melhor que isso. Não deixemos que o nosso lado de sentimentos mais baixos aflorem, né? Sejamos resilientes, né? Vamos em frente, tocando a obra, trabalhando em prol do bem, em prol da caridade, auxiliando esses irmãos que tanto necessitam de nós, tanto da caridade material quanto da caridade espiritual. Esses irmãos necessitam de nós, necessitam. Então, vamos nos manter unidos, vamos manter o foco, vamos manter a união que faz, que fortalece a caminhada espírita. Como trabalhadores, como obreiros do Senhor, como trabalhadores espíritas da última hora, né? Vamos fazer o nosso melhor para que quando nós chegarmos lá, no nosso verdadeiro lar, né? Claro que nós vamos levar a nossa malinha de erros, a nossa mochilinha de coisas erradas, mas que nós levemos também alguns acertos que possam ser bem vistos. Poxa, né? Fulano passou por cima de tal situação, não se deixou atingir pelo conjunto da obra, porque ele tinha o interesse maior da caridade, de fazer o bem ao seu irmão, de ajudar o próximo. Então ele passou por cima mesmo se sentindo ofendido, melindrado por essa ou aquela situação. Então é isso, vamos manter o foco, vamos manter a união, vamos manter o trabalho, que cada vez tenhamos mais vontade de trabalhar, sem nos deixar abater, sem nos deixar abalar por comentários, né? Que nada nos atinja, porque aí estamos deixando o nosso ego falar, né? Nosso, é o orgulho ferido, não tem outra palavra, né? Não tem outra maneira de colocar. Nosso orgulho foi ferido e nós não devemos ter orgulho, porque orgulho é um sentimento baixo, né? Não podemos deixar o nosso orgulho falar mais alto. Então, um dia, quando voltarmos para casa, né? Que nós sejamos aqueles espíritas que sejam bem recebidos, né? Que Deus leve em conta lá que nós passamos por cima dessa ou daquela situação e a gente possa ter um lugarzinho bom para trabalhar, continuar trabalhando lá, né? E não como aqueles espíritas que são recebidos no umbral e não entendem. Mas como assim? Eu era espírita? Como que eu vim parar no umbral? Não, eu quero um lugar especial aqui para mim porque eu era espírita. Eu conheço o Evangelho, eu conheço a doutrina, eu li toda a obra de Kardec, mas eu pratiquei? Não. Eu apenas tinha o conhecimento, mas não coloquei em prática. Me chateei com esse, me melindrei com aquele, me ofendi com não sei quem, e me afastei disso, e me afastei daquilo, e fui para lá, e fui para cá, e não fiz coisa nenhuma. E aí, justamente por ter o conhecimento, é que nós seremos mais cobrados. E aí a gente vai para o umbral e não sabe por quê, ainda se sente injustiçado. Pessoal, já me estendi demais nesta noite fria. Eu peço que vocês reflitam sobre o assunto e que a gente continue nesse momento de união, de força
em prol desses irmãos que tanto necessitam da nossa caridade material e da nossa caridade espiritual. Sejamos os obreiros do Senhor, aqueles que Ele gostaria que fôssemos. Muita paz e muita luz a todos. Que a Doce Dulce abençoe grandemente a vida de vocês. Beijos na alma de cada um.